Cheguei! Pensou que eu não viria, mas estou aqui. Que alegria termos a oportunidade de trabalharmos. Vidas, hoje foi um dia que eu troquei as coisas. Eu saí, tive que resolver algumas coisas e então foi se acumulando. Hoje foi um dia em que eu basicamente não fiz nada, mas ao mesmo tempo eu fiz tudo. Foi um dia que eu posso dizer que foi produtivo, mas que num outro tempo eu não faria o que eu tenho que fazer, porque eu sempre gostei muito de fazer as coisas padronizadas, sabe? No meu tempo, na minha hora, quando eu me organizava para aquilo. E quando saía do meu... Qual é o nome que eu posso pôr? Não é ritmo, mas do meu controle. Então aquilo já não queria mais que fosse assim. Então, por muitas vezes eu deixei de lado. Eu abandonei, eu joguei a toalha, eu desisti. Porém, erros que nós já cometemos no passado, ele tem que servir de experiência para que a gente venha olhar, mas a gente não venha repetir, para que a gente não venha simplesmente... Como que eu vou fazer mesmo? Calma aí, vidas, a gente também erra. Para que a gente não venha criar um padrão, sabe? De erros em cima de erros, mas que a gente possa a cada dia aprender, desenvolver, crescer e principalmente nos fortalecer. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, vidas, é fortalecer o nosso corpo, é criar hábitos saudáveis, é a gente buscar por uma vida melhor. Mesmo que ontem não tenha sido tão bom, mas amanhã pode ser. Se claro, eu der o meu melhor. Vidas, hoje eu quero trazer para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual, uma passagem que ela chega a ser até conhecida, mas em si ela não é muito mencionada. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe à memória e eu quero compartilhar com vocês. No início, criou Deus Adão e Eva, e eles tiveram 2 filhos, que é Abel e Caim. E teve um momento em que eles ofertaram algo para o Senhor. E nessa oferta, a Bíblia vai nos dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus rejeitou a oferta de Caim, de tal modo que ele se irou, ele se chateou e ele acabou matando Abel. Abel morreu e o sangue dele clamou a Deus, porque o que Abel fez de errado para que ele então tivesse um fim tão trágico como o que ele teve? Abel, ele deu o melhor que ele tinha. Abel ofertou a Deus da melhor forma que ele conhecia, de tal maneira que Deus ele se agradou
daquilo. Mas a pergunta é, como Deus não se agradou de Caim? O que foi que Caim fez errado? E o que eu e você podemos aprender com isso? O que nós podemos trazer para o nosso dia, para que nós possamos nos ofertar a Deus, para que mesmo que aquilo que a gente venha fazer possa ser pouco aos nossos olhos ou aos olhos do mundo, possa ser insignificante, mas Deus é aquele que conhece o coração. Deus é aquele que vai aonde eu e você, nós não podemos ir. Então, vidas, como tem sido a nossa oferta para com o Senhor? Quando a gente fala de oferta, a gente tem a memória a respeito de dinheiro, da gente ofertar. Mas a oferta em si, ela vai muito além de uns trocadinhos, de um dinheiro que, entre aspas, nos sobra. Então a gente não vai fazer nada, a gente dá. Mas é muito mais do que isso. Quando a gente compreender a essência, o que significa a oferta na minha e na sua vida, que ela tem que ser a melhor parte. Porque não é porque nós estamos entregando para um homem que está acima das nossas vidas, porque Deus ele constituiu pessoas para cuidar da minha e da sua vida espiritualmente falando. E nós precisamos, entre aspas, respeitar essas autoridades que nos foi constituídas por Deus. Sim, vidas, porque está escrito que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então, quando nós estamos, se for falar financeiramente, falando, levando a oferta, nós não estamos entregando para um homem. A Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Vidas, se você for fazer um café para o seu marido, faça o melhor café da sua vida, como se você estivesse servindo para o Senhor. Se você vai lavar roupa da sua filha, lave com carinho, com zelo, com cuidado. Pode ser uma roupinha velha, uma roupinha que foi ganhada, uma roupinha que talvez você não teve nem condições de comprar, de escolher. Mas faça com carinho, com zelo, com amor. Se você consegue dar uma corridinha, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor me ajuda. Oferte com amor, com carinho, com afinco, para que nós possamos nos tornar aceitáveis. Porque, vidas, se tem uma coisa triste, é a dor da rejeição. É a gente... Deixa eu desligar aqui. Voltei. É a gente não ser aceito. É a gente fazer e aquilo não ter valor nenhum. Sabe? Às vezes até a gente fez, poxa, com carinho, mas aquilo não foi recebido. Mas antes de você entregar para alguém, seja o seu tempo, seja um trabalho que você vai fazer numa empresa, alguém te deu uma oportunidade para você trabalhar, ele acreditou em você, ele disse que te pagaria um certo preço. Talvez, vidas, você vala não, né? Tenha um valor muito maior do que aquilo que você está fazendo momentaneamente. Talvez você não está sendo remunerado conforme as suas habilidades, conforme o seu estudo, conforme com aquilo que um dia você se tornou. Mas nós precisamos ter no nosso coração gratidão por aquilo que nós estamos tendo. Sabe, gratidão vai muito além do que a gente simplesmente dizer obrigado, mas é aquilo assim, causar algo dentro de nós que a gente leva para a vida.
sabe? Não é todas as vezes que você encontrar com aquela pessoa, poxa, o patrão, ele te deu um emprego, então toda vez que você encontrar com ele, você vai falar, obrigado por ter me contratado, hein? Ó, obrigado. Você ter se casado com alguém, você olhar para ele e falar, ó, obrigado por ter se casado comigo. Não. A gratidão é você trabalhar com amor. O amor, ele lança fora todo medo. Quando a gente coloca um ingrediente principal, qualquer coisa que a gente for fazer, brincar com os filhos, ler uma história, colocar para dormir, cuidar do marido, conversar com um vizinho, se exercitar, fazer uma comida, enfim, o que nós formos fazer durante o dia é a nossa oferta. Então, vida, se nós gostaríamos que a nossa oferta ela seja agradável e aceita pelo Senhor, então que nós possamos ter esse carinho, esse cuidado e essa vontade de fazer bem, de fazer como se fosse para o Senhor. Que tudo na nossa vida a gente venha entregar a Ele. Pode ser pouco tempo, pode ser que a gente até tenha vontade de fazer mais, mas às vezes no dia a dia, falta de tempo, ou de prioridade, ou porque a gente acabou colocando outras coisas no lugar e aquilo saiu do padrão o qual nós tínhamos criado no dia seguinte. Sabe, vidas, muitas das vezes a gente não consegue, no meio de uma vida tão corrida, a gente passar um tempo com Deus. Muitas das vezes o tempo que a gente tem é quando a gente está acordando e a gente consegue dizer bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, louvado, engrandecido seja o seu nome. Que coisas pequenas nos tirem da direção o qual o Senhor tem para mim e o qual o Senhor tem para você. Sabe? Quando a gente dedicar a nossa vida exclusiva e totalmente ao Senhor, a gente vai compreender que é muito mais do que um culto de domingo, um dízimo, parte de um dinheiro que você dá, um momento de uma oração que você tem durante a manhã, uma visita que talvez você consiga fazer para aqueles que estão necessitados. Quando a gente compreender que tudo o que temos tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor, para que as pessoas vejam quem nós servimos, quem nós buscamos no momento da adversidade, quando as coisas ficarem difíceis, quando eu e você, nós não formos mais capazes de fazer, é onde a mão do Senhor entra. Mas, vidas, para que a mão do Senhor possa atuar, para que o Senhor possa intervir naquilo e fazer com que o mar cesse, fazer com que a tribulação acabe, fazer com que a bonança chegue na minha e na sua vida, nós precisamos buscar, nós precisamos entregar e nós precisamos confiar. Então, quando nós buscamos, muitas das vezes a gente busca soluções humanas, pessoas, amigos, conhecidos, a gente tenta com a força dos nossos braços, a gente tenta com o conhecimento, com o grau de... como que eu posso colocar? De pessoas em voltas, assim, que nós temos, achando que as pessoas vão poder nos ajudar. Deixa eu cantar um pedacinho de música para vocês. Ninguém pode te ajudar, pois se Deus tem um plano contigo, ninguém pode te ajudar. Que tristeza, né? Onde já se viu? Talvez você gostaria de receber uma palavra de ânimo. Deus está vindo ao seu encontro.
Tudo aquilo que você pediu a Ele está chegando nas suas mãos. E o Senhor te manda dizer, abre as suas mãos e receba. Nem sempre será dessa forma. Mas a gente precisa compreender que quando eu digo isso, ninguém pode te ajudar. Tem coisas que parece que a gente está passando, que chega a ser tão gritante, e que a gente olha ao redor e a gente vê que ninguém se levanta. Ninguém vem com uma mão amiga, com um abraço, com um acolhimento, com uma sopinha quente. Mas sabe por quê? Nós estamos buscando no lugar errado. Se a gente busca no lugar errado, a porta não vai se abrir. Se a gente busca nas pessoas erradas, as coisas não vão acontecer. Mas quando eu e você compreendermos que quem a gente precisa recorrer é o Senhor, quando a gente for atrás daquele que pode, a nossa vida irá mudar. As coisas irão acontecer. Não porque nós somos bonzinhos ou porque nós merecemos, mas porque a gente compreendeu a essência. A gente pôde constatar que o único que pode fazer por mim e por você é o Senhor, que nos chamou para uma grande, boa e perfeita obra. Vidas, queria eu continuar aqui falando com vocês, mas eu tenho que ir buscar a minha preciosa que está chegando. Mas guarde essa mensagem no seu coração, pratique, não somente exercício físico, mas ponha a palavra do Senhor em prática. Comece a ofertar, seja como Abel, oferte ao Senhor o seu melhor. Eu não sei o que você pode fazer hoje, mas o que você for fazer, faça com excelência, com diligência, com vontade, com ânimo, com amor. E você vai ver que o Senhor se voltará para você. Um beijo, vidas! E eu fiz pouco, mas sabemos que a gente precisa fazer muito mais. Quando a gente compreender que nós podemos, precisamos e faremos, o Senhor entra sobre a minha e a sua vida.